Amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele, toda honra, glória e louvor, porque somente Ele é digno de louvor. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações, livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22. Eu usei este versículo para me basear em uma ideia, em um pensamento meu que não está na Bíblia, e nem é, eu repito, porque eu já tenho uma mensagem sobre esse assunto, e não é uma nova doutrina, e que as coisas que eu disser forem verdades, ou eu estiver enganado, não vai fazer nenhuma diferença na nossa vida espiritual. Digo nossa para nós que conhecemos o Senhor. Para os que não conhecem, estão assistindo a mensagem, é porque a Bíblia diz que aquele que busca a Deus é um povo, e o que não busca é outro povo. Na terra só tem dois povos, os que buscam a Deus e os que não buscam a Deus. Então, antes mesmo de me converter, lá para o final dos anos 80, na verdade eu estava desviado, final dos anos 80, e já no começo dos anos 90, eu me questionava a respeito do amor de Deus. Se Deus é amor, então por que crianças nascem com câncer, crianças nascem doentes, pessoas aparentemente boas morrem de uma maneira tão trágica, adoecem de doenças terríveis, morrem em uma cama, num leito de hospital e com muito sofrimento? Como pode isso? Mas aí alguém vai e diz, mas Deus não sabia. Deus sabe todas as coisas. Salmo 139 diz que antes mesmo, olha o que Davi diz, antes mesmo que eu fosse formado, tu já escrevia cada dia da minha vida, sem que nenhum deles ainda houvesse existido. Então Deus sabe qual será o nosso fim, o último dia de cada pessoa nessa terra. E sabendo Deus que uma pessoa vai nascer nessa terra e vai ser condenado ao inferno, por que Ele permite que a pessoa nasça e passe por todas essas coisas? E ainda mais, ela não alcança a salvação e ela vai sofrer eternamente no inferno. Que amor é esse? Na verdade, não se trata de amor, se trata de justiça. Na verdade, se trata de misericórdia. Mas como misericórdia? É porque eu acredito, você não precisa acreditar. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu acredito que nós, antes de habitarmos nessa terra, nós já habitamos com Deus nos céus. Antes, todos nós, moradores desse planeta, as pessoas que já existiram, as que existem hoje e as que vão existir, nós já nos conhecíamos em algum lugar, e eu acredito que era os céus. O meu pensamento mais próximo que eu posso trazer assim, uma explicação sobre o que eu penso é que nós éramos anjos. Eu acredito que nós éramos anjos. E nós fizemos alguma coisa de errado. Eu acredito que foi na rebelião de Satanás. Quando Satanás se rebelou contra Deus para tomar o trono de Deus, ele criou um exército nos céus. A Bíblia diz a respeito disso.
E ele trouxe consigo 1/3 de todo o exército celestial. 1/3. Eu acredito que esses 2/3 que não foram com Satanás, eu acredito que uma grande quantidade de anjos tiveram em algum momento uma dúvida de que lutaria com Deus ou lutaria com Satanás. Eu acredito que esses anjos, essas criaturas que tiveram essa dúvida, somos nós hoje. Todos os habitantes da Terra, desde o começo até o último dia, em que o Senhor voltará para julgar as pessoas. Eu já tenho esse vídeo, ele está já aqui nesse canal aqui no YouTube. Se eu não me engano, Será que já fomos anjos? É o título desse vídeo. E umas pessoas comentaram a respeito desse vídeo e elas me trouxeram alguns versículos. Eu, quando fiz esse vídeo, eu não tinha tanta assim base na Bíblia. Eu apenas pensei, raciocinei vários e vários anos e cheguei a essa conclusão. E pessoas me deram passagens da Bíblia que comprovam exatamente o que eu estou falando. Não que nós fomos anjos, mas que nós já existíamos antes. Eu acredito que fomos anjos. Por exemplo, uma pessoa que assistiu o vídeo me mandou a respeito de Jó. Eu não tinha visto isso. Eu já tinha lido, já li a Bíblia várias vezes, mas eu não percebi. Jó, no capítulo 38, quando Deus aparece a Jó vem passando por toda aquela provação. E Deus se manifesta a Jó e diz assim, eu vou lhe fazer perguntas e você me responde. E Deus começa a fazer várias perguntas. Onde tu estava quando eu formava a terra? Onde tu estavas quando, sei lá, muitas coisas da criação. Você vai ler o capítulo de Jó e você vai ver. E quando chegar lá no versículo 21, se eu não me engano, e Deus faz toda essa pergunta, onde Jó estava quando ele criava todas essas coisas. E no versículo 21 ele diz, a verdade, você já existia, porque muitos são os seus dias. Então, como é que ele vai falar para Jó que Jó já existia quando ele ainda formava a terra? Então, porque Jó já existia. E nós já existíamos junto com Jó. Outra pessoa que assistiu o vídeo anterior me trouxe também uma mensagem que eu também não tinha percebido. Eu tinha assim lido, não entendi muito, eu meditei um pouco, mas eu estava com pressa de terminar a leitura da Bíblia e eu não meditei muito nisso. Está em Hebreus, no capítulo 11, lá na Galeria da Fé, em que começa que a fé é um instrumento maravilhoso e que ela nos faz ter uma conduta de vida que o mundo não consegue entender. Ele fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. E ele vai assim, eu acredito que Paulo escreveu o livro de Hebreus, e ele vai dizendo assim, pela fé Abraão saiu da sua terra, pela fé Sara, e vai dizendo várias coisas que muitas pessoas fizeram pela fé. E todas esse versículo que eu meditei depois de receber essa informação dessa pessoa que me assistiu, então eu comecei a ver que todas as pessoas que Paulo relaciona a respeito da fé, elas estavam buscando uma pátria, buscando uma terra, porque Abraão estava lá em Ur dos Caldeus, e Deus disse, sai da tua terra que eu te levarei para uma nova terra, e farei de ti uma nova nação. Sara foi com ele, os filhos de Abraão, os netos, todos foram peregrinos. Aí lá no versículo 15 de Hebreus capítulo 11 diz assim, na verdade, se te lembrares de onde saíram, certamente queriam voltar para lá. Essas pessoas não saíram de nenhum lugar. Eles foram peregrinos, eles não tiveram
pátria, a não ser Abraão, que ainda tinha sua pátria. E Abraão, claro, se lembraria todo o tempo que saiu lá da terra do seu pai. E Deus toda hora lembrava a ele: eu te tirei da terra, da habitação dos teus pais. Então, as demais pessoas que com Abraão passaram por toda essa peregrinação não tiveram uma pátria. Mas Hebreus 11:15 diz: se te lembrares de onde saíram, certamente queriam tornar para lá. É porque nós aqui, nós não temos memória do que nós fazíamos, do que éramos no céu. Nós não temos memória. Mas nós gostávamos muito de estar lá. Outros trocaram Deus, ficaram do lado de Satanás. A pronto atendimento. Assim que Satanás os convocou, ele ficou do lado. Estavam decididos a lutar por Satanás, porque Satanás os enganou. E Satanás, ele tentou manipular todo o exército do céu, a fim de formar um só exército para tirar Deus do poder. Ainda que todos os anjos se rebelassem contra Deus, Deus jamais ia perder uma batalha. Na verdade, não houve nem luta. As pessoas dizem que houve uma grande luta, tem filmes, tem não sei o quê. Não. Deus apenas se levantou e com o seu poder, somente com a sua palavra, os expulsou. Essa foi a luta, foi só um confronto. Ninguém agrediu ninguém, ninguém bateu ninguém. Não estou falando disso. Porque Deus, ele é tão poderoso que ninguém pode nem imaginar invocá-lo. Então, esses espíritos que se identificaram como anjos lutadores a respeito das vontades de Satanás, esses já estão condenados, esses não têm mais jeito. Eles são hoje demônios. São espíritos mentirosos que vivem nessa terra, enganando a muitos, dizendo ser espírito bom, dizendo ser espírito de pessoas que morreram, estão vagando na terra e fazendo tudo o que faz. Porque esse mundo é enganado por Satanás. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E Satanás nos odeia tanto por causa disso. Porque nós ainda temos uma oportunidade de conseguirmos retornar para lá, de onde nós saímos, como diz Hebreus capítulo 11, versículo 15. Nós ainda temos a oportunidade. Ele e os demônios não têm mais, mas nós ainda temos. Nós temos essa oportunidade. E Satanás faz de tudo para que nós não nos lembramos de que um dia estivemos com Deus. E nós estamos aqui apenas para vencer a tentação, para vencermos o mal, para vencermos Satanás e provarmos que realmente temos condição. Temos condições e temos, na verdade, a condição de um dia voltarmos a sermos adoradores, como antes éramos. Nós podemos adorar a Deus aqui na terra, mas a nossa adoração não será tão pura, porque nós somos seres carnais. Nós cometemos pecado a todo tempo. Cometemos pecado que nem sabemos que estamos cometendo. Mas as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Então, o que nós temos que fazer? Lembrar de como realmente era lá, eu acredito que nós não vamos lembrar. Paulo sabia como era, porque ele foi arrebatado. Ele diz, parece que 3 vezes, se eu não me engano, ele foi arrebatado e ele sabe como era lá. Ele viu. Não deve ter visto tudo. O único em terra que sabia realmente como era Jesus Cristo. No livro de João é o mais claro, que ele vai falar tudo. Que ele vai falar tudo que você pode entender que ele esteve lá. Ele fala, eu sei como era, porque eu estive de lá, eu vim de lá. Então Jesus foi o único que veio dos céus para a terra, mas com lembranças de como é o céu. Nós não temos essa lembrança. É por isso que eu acho, cientificamente, se vocês quiserem entender assim,
que o nosso cérebro não funciona totalmente. Só uma pequena parte do nosso cérebro funcionasse. Porque se todas as nossas lembranças funcionassem, nós lembraríamos do céu. Apesar que lá não tem cérebro, mas essas informações estão em nós. É por isso que nós sentimos sempre uma necessidade, sempre um vazio, sempre uma saudade de alguma coisa que nós não sabemos explicar. Essa saudade, eu digo para vocês, é saudade de Cristo, é saudade dos céus. Nós temos saudade dos céus. Tornar para lá é uma grande luta. Vencer esse mundo é um grande desafio. É um grande desafio. Será por isso, então, que no livro de Apocalipse, Deus, ou melhor, Cristo, ele traz para Deus e Cristo, o Espírito Santo são a mesma pessoa, mas Cristo, ele dá ele faz uma comparação nas 7 cartas, às 7 igrejas, e ele chama o pastor de anjo. Ele diz ao anjo da igreja de Éfeso, de Esmirna, da Filadélfia. Ele refere-se ao anjo da igreja. Por que o anjo da igreja? Por que será? Por que será que Deus nos ama tanto? Por que será que Deus simplesmente não acaba com esse mundo? Olha como é que tem pecado nesse mundo. Eu conheço pessoas que não têm a mínima dificuldade de expressar seu ódio por Deus. Não tem o mínimo de interesse de conhecer a Deus. Mas tem um povo que tem. Tem um povo que tem saudades de algo que não sabe explicar. Esse vazio que está dentro de você. Essa saudade do que você não conhece. Esse desejo de ir para um lugar sempre melhor. É porque você veio de um lugar melhor. Deus fez uma obra maravilhosa, criando esse planeta unicamente para que passássemos nossos dias aqui, em prol de provar que podemos voltar para Cristo. E Ele nos cria, Ele nos faz com o produto mais comum nesse planeta chamado Terra, que é a Terra. Ele nos cria, Ele nos forma de terra, de barro. E Ele assopra em nós o seu Espírito. Assopra em nós o seu Espírito. O sopro de vida é o Espírito que Ele introduz dentro de nós. Nós somos uma máquina fabulosa, não porque nós temos todo esse sistema de digestão, de respiração, sistema sanguíneo, todas essas coisas, capacidade de raciocínio, moléculas, átomos, DNA, tudo isso é fabuloso. Mas o mais fabuloso é que nós somos projetados para abrigar em nós um Espírito, que é o Espírito do anjo, que eu acredito que nós éramos. E nós estamos aqui para isso, somente para isso. Você tem que provar para Deus que você pode retornar para Deus. É como se nós estivéssemos num centro de recuperação. E Deus um dia vai nos interrogar. E Ele vai avaliar se nós merecemos ou não voltarmos para Deus. Porque pelo certo, pelo que nós fizemos lá, que eu não sei o que foi, o que eu disse é apenas o que eu acredito, mas nós podemos ter feito uma coisa pior. O correto era que nós já estivéssemos condenados. A Bíblia diz: todos estão condenados e destituídos da glória de Deus. Condenados.
Mas o correto era que ele já nos condenasse, que já nos destruísse de uma vez. Mas as misericórdias de Deus faz com que ele nos dê oportunidade. Por que eu digo uma? Porque na verdade nós temos várias oportunidades todos os dias. Todos os dias pessoas ouvem falar de Jesus, recusa, ouve, recusa. Às vezes passa a vida toda e vai recusar a vida toda. Mas tem pessoas que ouvem e guardam isso para si. Mas na verdade nós temos uma oportunidade. Essa oportunidade chama-se vida. Nós temos uma vida para provarmos para Deus se podemos ou não habitarmos com Ele. Jesus, no livro de João, se você ler direitinho, você vai ver que a proposta de Deus é nos preparar para voltarmos para lá. E Jesus disse para não nos turbarmos nossos corações. Ele diz, credes em Deus, mas crede também em mim. Ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vos teria dito. E ele disse, eu vou preparar lugar. Até então ninguém tinha estado lá. Não tinha. Até os que morreram, todos que morreram antes de Cristo, e que alcançaram salvação, ainda esperavam para poder entrar no céu. Porque Cristo foi o primeiro que morreu e ressuscitou e foi glorificado para assim então estar com Deus. Porque se não tiver um corpo glorificado, não poderá habitar com Deus. Ele foi o primeiro. Depois dele, hoje lá para frente, todos nós, os que estão salvos hoje, os que serão salvos, todos, um dia lá do céu, lá do paraíso, voltará para essa terra. Entrará no seu corpo de novo. Isso é um grande mistério. Entrará no seu corpo de novo. Será glorificado. E aí sim terá um corpo igual ao de Cristo. Será glorificado e depois vai para os céus. Morar eternamente com Deus. Então pensa bem. O que eu posso estar falando aqui para vocês pode ser uma grande loucura. Eu não tenho dúvida. Se eu estiver certo, se eu estiver errado, não vai fazer diferença. Eu creio na proposta de Deus na Bíblia. Eu só quero entender por quê. Eu só quis entender por que sofremos tanto. Por que que nós sofremos tanto? Porque o que nós sofremos aqui ou não importa. O que importa é a fé. O que importa é alcançar a salvação. Porque se olharmos pela Bíblia e pelo pensamento que eu estou falando, uma criança que nasce e morre ainda na inocência, na verdade, ela tem muita sorte. Porque ela não vai ter um confronto com o pecado. Ela vai morrer na sua inocência e vai diretamente para Deus. Muita sorte. Uma pessoa que nasce com problemas mentais, é o que nós chamamos de retardamento mental. Uma pessoa que não tem nenhum raciocínio. Eles dizem que às vezes a pessoa não tem uma vida cerebral e passa a vida inteira vegetando, porque nós temos tanta pena. Na verdade, é uma pessoa de muita sorte, porque ela não experimenta o pecado e ela tem salvação direta com Deus. Essas são as pessoas que têm mais sorte. São as pessoas que não têm entendimento das maldades desse mundo. E as pessoas que não chegam a ter entendimento do que é esse mundo. Não fique com pena quando uma criança nasce doente e morre ainda na sua infância, na sua inocência. Porque essa pessoa certamente é uma pessoa de sorte. E eu faço assim uma avaliação, porque tem pessoas como essas crianças, e tem pessoas que vai ter uma vida inteira praticando maldade, pessoas ruins, assassinos, estupradores, vão ver anos e anos e anos e anos.
Então, como é que é essa coisa? Como é que eu faço a avaliação? Eu faço mais ou menos uma comparação do grau de pecado que tivemos antes de virmos para cá. Eu acredito que essas crianças que morrem ainda na sua inocência, na sua infância, o pecado dela foi pequeno. Elas apenas vieram para cá, somente para cá, só para passar por esse processo, para poder retornar para Deus. Mas as pessoas que são pessoas malignas, que vivem nesse mundo, pessoas que cometem barbaridades, o pecado dela lá em cima foi muito mais grave. Foi muito mais grave. E elas dificilmente elas terão salvação. Se formos anjos um dia ou não, isso não importa tanto. Mas o que eu entendo pela palavra de Deus é que antes de virmos para essa terra, nós já existíamos em algum lugar. Eu creio que foi no céu. Você tem direito de ter a sua própria ideia, de acreditar ou não em alguma coisa, de acreditar ou não no que eu estou falando. Mas o importante é o seguinte: temos saudade de alguma coisa. Temos saudade de algum lugar. E esse lugar é os céus. E a pessoa que temos saudade é de Deus. Eu quero retornar para lá. Eu não sei você. Só tem um caminho para retornar para onde nós desejamos ir. Todos querem ir para o céu, mas ninguém quer Cristo. E Cristo é o único caminho. Ele disse: eu sou o caminho. A verdade é a vida. Olha só. Caminho, verdade e vida. Ele é um caminho verdadeiro que nos leva para a vida eterna. E lembre-se, servir a Deus não é difícil. Difícil é deixarmos o pecado. Até a próxima, querendo Deus.